Pode ver Seijinho, uma boa ideia, mano. Gostei do canal do cara, ele manda bem. Eu vou ver esse aqui da Velma, cara. Eu tô muito ansioso pra ver esse aqui. Eu nunca vi a coisa em si, a série em si. Mas eu vi aquela versão de terror, lembra? Eu vi em live até, inclusive, mano. Um vídeo do Seijinho sobre a série da Velma, aparentemente. Eu nunca vi, eu sei que a galera ficou puta com a série da Velma, que é tipo... É pra ser meio que um spin-off do Scooby-Doo, só que não tem o Scooby-Doo e é só ruim a parada. E o título é Como Velma se tornou a pior série da TV de atualidade. E tem uma nota horrível também. Se bem que a galera tá falando mal, tipo assim, antes de sair os episódios todos, né? Tipo, lançou 1, 2 episódios, a galera já tava metendo pau. A nota do IMDb é 1.5 e as notas dos episódios não passam de 2.6, 3... Mentais aqui, tá, bora. Velma é um dos personagens mais queridos da Gangue do Mistério. A nova série animada protagonizada por ela era uma ótima oportunidade de explorar todo o potencial da personagem, que normalmente é reduzida a uma simples nerd atrapalhada. E a série conseguiu transformar a Velma em muito mais do que uma simples nerd atrapalhada. Pior que ela não é, tipo, quem que é o favorito do Scooby-Doo? É o Salsicha e o Scooby, né? Não é nem a Velma. Agora ela é uma nerd atrapalhada insuportável. E é aquilo que eu digo. Às vezes Deus faz uma pessoa ser tímida porque se ela falasse muito só sairia a b*** da boca dela. Mas pra ser um pouco mais justo, não só a Velma é insuportável, como todo mundo nessa série é. Ela só é a pior. Velma é atualmente a série de TV com a pior avaliação da história no IMDb. E após assistir... 1.3... Não, agora tá 1.2, tá? Deixa eu ver. É 1.2 que eu falei? 1.5. Melhorou um pouquinho. Assistir todos os episódios, chegou a hora de avaliar o que deu errado. E eu já adianto que não é pouca coisa. Foi uma grande tortura ter que assistir 10 episódios disso e agora mais do que nunca eu realmente preciso de férias. A série começa com a Velma atacando a Daphne nua no vestiário com uma bengala. E se prepara que essa é uma das coisas mais Mas é tipo, é de adulto, né? Tipo, é uma série mais pra adulto, assim. Tem piada de sexo, essas coisas? que ela faz durante toda a série. Em seguida, elas encontram o corpo de uma colega, a Brenda, dentro do armário da Velma. Curiosamente, o corpo dela está com a cabeça cortada e sem cérebro, igualzinho de quem escreveu essa série. A Velma é levada até a delegacia como a principal suspeita, já que o corpo foi encontrado no armário dela e ela abertamente odeia todas as garotas populares. Isso começou porque ela e a Daphne costumavam ser melhores amigas. Mas depois que a Daphne se tornou popular, as duas pararam de se falar e a Velma se tornou esse goblin rancoroso. As mães da Daphne, que trabalham como detetives, dizem a Velma que se ela não encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, o xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. E isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma, se ela não estivesse... É verdade. Peraí, só colocar os alertas aqui de novo. Obrigado, Seiyu Hux, pelos 10 meses. Oi, lindo, de boa? Tranquilo, mano, você? Tudo certinho. Isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma, se ela não estivesse traumatizada com o desaparecimento da sua mãe, o único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia a mãe dela saiu para comprar um presente de Natal para Velma e nunca mais voltou. Por conta disso ela sofre de alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério. Sendo que ela sempre tá perto de um mistério de como ela consegue ser tão detestável. Norv... Tá, então basicamente, quem que sumiu do parente dela? Dos parentes? A mãe dela? Um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma, se ela não estivesse traumatizada com o desaparecimento da sua mãe. Entendi. A mãe, aí qualquer mistério que ela chega perto, ela já, tipo, lembra que a mãe dela sumiu e ela não consegue fazer nada de resolver o mistério. Entendi. Ok. Bom, beleza. Aí, beleza. O único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia a mãe dela saiu pra comprar um presente de Natal pra Velma e nunca mais voltou. Por conta disso ela sofre de alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério. Sendo que ela sempre tá perto de um mistério de como ela consegue ser tão detestável. Norville, o Salsicha, que ainda não recebeu o apelido de Salsicha, que também é um... Norville. O melhor amigo da Velma, decide ajudá-la a encontrar quem matou a Brenda. E após algumas investigações, a Velma decide ir até a casa do Fred Jones, acreditando ser ele o assassino. O Fred nessa série é retratado como um filhinho de papai mimado, infantilizado, incompetente, burro, cujo único propósito... Nossa, eu olhei pra cara dele e dá raiva, mano, direto só pra cara dele. A série é ser alvo de piadas por ele ser um homem branco. E piadas com esse tema são tão recorrentes, tão repetitivas, tão previsíveis que chega a ser muito irritante. As piadas dessa série... É mesmo, que dá pra... Mano, foda que eu não sei, não vi nada dos personagens, mas dá pra, tipo assim, você já autodefinir coisas, tipo assim, o Fred é aquele cara branco riquinho, a Daphne é a patricinha, a Velma, tipo, é a mais sensata de lá, o Salsicha é o maconheiro e tal.
parecem aquela criança que acabou de Vai mais, sei lá, talvez mais pro lado da piada, talvez, não sei. descobrir Mas o Fred deve ser um negócio meio sem noção, tá ligado? Que não sabe o que faz da vida. um palavrão e ela não para de repetir aquilo porque ela acha isso hilário. Mas só ela tá achando graça. Enfim, na casa do Fred, a Velma começa a ter mais um episódio de alucinações e ataque de pânico que só param quando o Norville confessa o seu amor por ela e ela começa a gargalhar e zombar disso. Pelo visto, o corpo dela entra em colapso se ela fica mais de 5 minutos sem humilhar os amigos dela. O Fred encontra a Velma e ameaça fazer com ela o mesmo que ele fez com a Brenda. Mas as mães da Daphne aparecem na hora e atiram nas duas pernas dele. Sendo que ele não ia fazer nada, ele só ia pegar um talão de cheque que por algum motivo tá no roupão de banho dele pra pagar pelo silêncio da Velma, porque na verdade ele não matou a Brenda. O que aconteceu é que a Brenda descobriu que o Fred não tem pelo no corpo nenhum e ele pagou pra ela não contar isso pra ninguém. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma encontra o corpo de uma nova colega, a Krista, dentro da lixeira de sua casa. A Velma se surpreende quando ela descobre que o seu próprio pai vai representar o Fred no julgamento pelo homicídio duplo. Mas o mais surpreendente é que aparentemente nenhum outro advogado quis defender o Fred, sendo que a família do Fred, a família dos Jones, é extremamente rica. Eles são Pera, então o pai da Velma vai representar o Fred que tá contra a Velma, é isso? donos de uma marca de acessórios masculinos de luxo. E nem tem provas concretas contra o Fred. A Velma fica muito brava com o pai porque ela tem certeza que o Fred é o culpado, já que ele é branco e tem o pênis pequeno. Sim, esse é literalmente o argumento que ela usa. Às vezes eu sinto que essa série não gosta muito de homem, mas sabe quem gosta de homem? A Manual! Se você é homem, você sabe que uma das nossas Ah, tem público, cara. morrer de alucinação, decide que é hora de finalmente resolver o mistério do desaparecimento da sua mãe, que ela também tem certeza que foi sequestrada e não simplesmente abandonou ela, mesmo ela sendo essa pessoa insuportável que ela é. Então ela pede a Daphne que ela roube os arquivos da investigação, já que as mães dela são detetives, mas a Daphne pede $500 pra fazer isso porque elas não são mais muito amigas. Na verdade, elas se odeiam. E ela também diz que a Velma pode trabalhar pra ela em troca desses arquivos. A Daphne revela que ela trafica drogas na escola porque ela precisa de Cara, que uma arrombada. dinheiro pra contratar um investigador particular e descobrir quem são os pais biológicos dela e por que eles abandonaram ela. A Velma faz sentido abandonar, mas ela não. A Velma aceita vender droga, mas ela é péssima fazendo isso. Ela espanta toda a clientela sendo rude e criticando as pessoas porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Ela tenta vender O gifzinho. drogas para um homem que se revela ser o próprio pai dela, e ela explica pra ele que ela está precisando do dinheiro pra conseguir os arquivos da mãe dela e investigar o desaparecimento dela. Então o pai diz que ele pode dar os $500 pra ela se ela ajudá-lo a defender o Fred no julgamento. Que eu ainda não sei por que ele precisa de ajuda, porque tem zero provas contra o Fred. No julgamento, Exatamente. a Velma humilha o Fred na frente de todo mundo, fazendo com que ele mostre pra todo mundo que ele é incapaz de cortar um bife sozinho, quem dirá cometer um assassinato. Porque ele é muito rico, eu nunca fiz nada sozinho, ele não sabe nem cortar um bife, entendi a piada. Foda. As pessoas começam a rir dele e ele se sente tão humilhado que ele fica furioso e diz que ele seria capaz de matar as garotas sim. Então o juiz declara ele culpado. Humilhar o réu que você tá tentando defender sem avisar ele que você vai fazer isso é realmente uma ótima estratégia, Velma. Na verdade, acho que ela só fez isso porque ela tem uma necessidade crônica de humilhar as pessoas. A Daphne vai até a casa da Velma entregar os arquivos do desaparecimento da mãe dela de cortesia e a Velma Cadê o Scooby-Doo? descobre que o último lugar em que o celular da mãe dela esteve foi na casa do Fred. Ela começa a alucinar novamente, só que dessa vez a Daphne dá um beijo nela, o que não faz sentido nenhum. Um dos sintomas do ataque de pânico é exatamente a falta de ar. Se você Não é bom você ficar tocando na pessoa, né? Quando a pessoa tá em ataque de pânico. acha que você deveria beijar alguém tendo uma crise de ansiedade, pergunte-se o seguinte: você daria um beijo grego em alguém com diarreia? Mas aqui e isso inexplicavelmente funciona. E as alucinações da Velma param. A Velma vai até a prisão perguntar pro Fred o que ele sabe sobre o desaparecimento da mãe dela, mas ela começa a alucinar fortemente lá também e ela é expulsa e banida da prisão, que é o melhor lugar pra se ser banido. Você nunca mais vai poder ser preso. Banho da prisão é foda.
Na escola, a diretora obriga todas as garotas a fazerem aulas de autodefesa, que por algum motivo se transforma num campeonato pra determinar quem é a garota menos vulnerável. Oi, por que os meninos não têm aula de como não matar as mulheres também? O engraçado disso é que, spoiler, o serial killer é uma mulher. E nesse campeonato, Quem? a Não sei quem é. Velma e a Daphne chegam até a final. Antes do embate começar, a Velma tenta humilhar a Daphne. Ah, mentira que ela tentou humilhar mais uma pessoa. Lendo o diário dela e revelando que a Daphne, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, ela constantemente se consulta com um terapeuta da escola, que é o pai do Norville. Qual o problema disso? Uma pessoa que se consulta com um terapeuta é fraca? Mas isso não funciona porque ninguém acha isso humilhante. Pelo contrário, todo mundo acha isso bastante escroto da parte da Velma. E a Sim. Daphne desce o cacete nela, vencendo o campeonato e fazendo o que todos da escola Nossa. e da audiência gostariam de ter feito. A Velma se desculpa com a Daphne por ter tentado humilhar ela na frente de toda a escola e as duas concordam em voltar a serem amigas. É Lucifer fazendo as pazes com Darth Vader. Enquanto a cidade comemora 2 semanas sem nenhum assassinato, mais um corpo é encontrado, o da Lola, que também está desmiolada. E o Fred é inocentado porque o assassinato aconteceu enquanto ele estava preso. Mas isso não significa necessariamente que ele é inocente. O terceiro assassinato pode ter sido cometido por uma outra pessoa. É tipo soltar alguém que foi acusado de ter roubado um banco só porque um outro banco foi roubado. Enfim, o xerife diz que o que as 3 vítimas tinham em comum era o fato de que elas eram bonitas. Na verdade, ele chama elas de Ah, isso é a definição da... Isso não é gosto? gostosas, mas acho que isso é um pouco inapropriado. Assim, o prefeito anuncia que eles irão eleger as 5 garotas mais bonitas da cidade e dar um guarda-costas pessoal pra cada Nada a ver, mano. Só porque 3 pessoas bonitas morreram, aí eu vou pegar as 3 pessoas mais bonitas pra tentar não matar, pra elas não morrerem. Não tem nem lógica isso. uma delas. E de alguma forma a Velma fica responsável por criar tal lista. E ela odeia a tarefa porque ela não quer julgar as pessoas pelos padrões de beleza impostos por homens brancos. Justo ela, a pessoa que mais gosta de julgar os outros. Então ela pede pro Fred fazer a lista. E depois ela dá um livro sobre feminismo pra ele ler e parar de objetificar as garotas. Apesar de ter sido ela quem acabou de pedir pra ele objetificar as garotas. E após entregar a lista para o prefeito da cidade, ele diz que seria melhor, ao invés de gastar com guarda-costas, a Velma simplesmente ensinar essas garotas a não serem bonitas. E ela Como assim? Como assim? fica toda empolgada com a ideia de libertar essas pobres garotas dos padrões de beleza impostos por homens brancos. Ela quer que as garotas descubram a maravilha de serem elas mesmas sem se preocuparem com o que os outros acham bonito. Mas será que... Mas todo mundo pensa assim? Mas e se elas se acharem bonitas assim? Fazendo com que elas esqueçam tudo que elas sabem sobre higiene básica. E fazendo Então... quando elas se vestirem do jeito que a Velma acha bonito. Quando a Velma vai apresentar a transformação que ela fez nas garotas para o prefeito, ela se surpreende com a revelação que elas reverteram a transformação delas. E elas ainda dão um fecho na Velma dizendo que a definição de feminilidade dela é muito restritiva. Após ler o livro sobre feminismo, o Fred começa a se atrair por mães, aparentemente. E a perua falou, tá afim? E pela Velma, porque agora ele valoriza muito mais a beleza interior, o que é bastante curioso porque a Velma não tem nenhuma. O interior Foda, então. dessa menina é um esgoto a céu aberto, até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Enfim, o Norville Nossa, se nada a ver esse plotting. É bem pior do que eu pensei, sendo bem sincero. Eu pensei que fosse ruim, mas não sabia que era tão ruim assim. apaixona e começa a namorar uma outra garota, a Gigi. E a Velma não gosta nada disso, porque agora ele tem menos tempo pra ajudá-la na investigação da mãe dela. Depois de zombar dos sentimentos que ele tinha por ela, agora ela acha ruim que ele seguiu em frente. Essa amizade tá mais tóxica do que a relação que eu tenho com jogos online com personagens gostosos e mecânicas de gacha. O Fred diz para a Velma que ele descobriu que a casa dele pertencia a uma neurologista chamada Doutora Edna Perdue, que morreu num hospício após conduzir experimentos eticamente questionáveis, tipo Qual? operar fimose num enroladinho de salsicha. A Velma vai até a biblioteca procurar por arquivos da doutora Edna Perdue, mas eles não encontram nada na caixa onde deveriam estar os arquivos, porque eles foram levados Cadê o chapéu do Seiji? pela mãe da Velma. E mais um episódio fortíssimo de alucinações se manifesta na Velma, e dessa vez sem um Norville por perto pra fazê-la rir, ela
quase morre. Foi por muito pouco. Então, ela decide simplesmente separar o Norville da Gigi. É o que um verdadeiro amigo faria. Ele separaria o seu amigo da namorada nova dele que faz ele feliz, só porque você precisa da ajuda dele. Egoísmo, que se diz. A Velma dá uma festa do pijama na casa dela, exclusiva para os membros da banda da escola, da qual ela e o Norville fazem parte. Mas a Gigi aparece na festa porque ela se inscreveu pra banda da escola, e ela implora pra Gigi pra ter o Norville de volta. Oi, posso Tem que implorar. Mano, o cara não consegue escolher por si próprio. ajudar? Não tô entendendo. Vamos falar sério? O Norville era meu muito antes de ser seu. Então eu só vou falar uma vez. E no meio da discussão, Beleza. então a Gigi sem querer revela que o Norville é neto da doutora Edna Perdue, e a Velma fica furiosa por ele não ter contado isso. As coisas começam a ficar complicadas na festa do pijama, porque o Fred derrubou as pizzas e tá todo mundo começando a enlouquecer de fome. E como o prefeito instaurou um toque de recolher às 9 da noite, tá todo mundo preso dentro de casa. E os únicos permitidos na rua são os policiais, que estão prendendo qualquer um que estiver fora de casa, o que é bastante excludente com moradores de rua. A Velma então pede para a Daphne conseguir a chave do carro da mãe dela. Ela pediu um delivery, não? Após ignorar completamente o que a Daphne tá querendo contar pra Velma. E a Velma manipula o Norville pra convencê-lo a dirigir a viatura. O que a Daphne queria contar pra Velma é que ela encontrou a família biológica dela. Eles são ladrões que vivem nas minas de cristais abandonadas da cidade. E isso explica por que a Daphne gosta tanto da Velma. As cavernas são o habitat natural dos Goblins. A turma vai até uma lanchonete roubar comida pra festa. Eles quase são pegos pela polícia, mas a Velma se oferece de isca pra distrair o xerife, enquanto os outros escapam. É literalmente a única vez nessa série toda que a Velma não é uma egocêntrica pau no cu. Ela passa a noite na delegacia junto com os pais do Norville, que foram presos por estarem praticando atos libidinosos com fantasias estranhas. E em troca de não contar isso pra ninguém, a mãe do Norville promete pra Velma que ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a doutora Edna Perdue. A Edna tinha descoberto uma forma de manter o cérebro vivo fora do corpo, e isso interessou o general Harry Meeting, que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie, pra ele espionar o movimento hippie dos anos 70. Pera. Fora do corpo. E isso interessou o general Harry Meeting, que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie. Pra colocar um soldado no corpo de um hippie? Pra ele espionar o movimento hippie Precisa ser tão longe dos assim? anos 70. Como se precisasse disso tudo pra Então, exatamente, eu não preciso de tudo isso. espionar pessoas que estavam fumando maconha como se fosse vape de morango. E olha que engraçado, eles deram o nome desse projeto de Projeto Scooby. Aí o gato. Aí brincou com. Aí não. Não precisava. Deus perdoe essas pessoas se eles inventarem de colocar o Scooby-Doo nesse concorrente de 365 dias como pior criação do ser humano. Mas a doutora nunca teve êxito nesse experimento e com o passar dos anos ela foi enlouquecendo, até fechar completamente o seu laboratório e esconder todos os seus diários para que ninguém pudesse recriar o experimento. O que é uma pena porque eu adoraria trocar o cérebro do criador dessa série pelo cérebro de um orangotango. Tenho certeza que ele faria um trabalho melhor. A Velma acredita que os assassinatos Caraca, Seijin, tá acabando com o cara. estejam ligados a esse experimento, visto que os cérebros das vítimas foram removidos. Mas ela não consegue investigar mais a fundo porque as alucinações dela ficaram muito mais fortes agora que ela está mais perto da verdade. E ela percebe que as alucinações começaram porque o pai dela não acredita que a mãe dela desapareceu, mas sim que ela os abandonou. Então a Velma tenta convencê-lo do contrário para que as alucinações dela sumam. Ela almoça com o pai no strip club e Caraca, da hora o lugar pra almoçar. pede para que ele, por favor, acredite nela. Mas ao perceber que ele não está muito interessado nisso, ela fica muito brava com ele. E por não querer mais a aprovação do pai, as alucinações dela param e ela consegue Nossa, era fácil então. Nossa, era bem fácil, na real. olhar os arquivos da doutora Edna Perdue, onde ela descobre que sua mãe sabia que havia um laboratório dela escondido debaixo da casa dos Jones, e quando ela foi pra lá investigar, ela desapareceu. A Velma vai até o laboratório na casa do Fred, onde ela é encontrada por seu pai, que mesmo não acreditando nela, decidiu acompanhá-la. Mas ele passa a acreditar quando ele encontra no chão do laboratório um bilhete com a caligrafia da mãe da Velma. Então Jenkins. eles se perguntam se as alucinações eram causadas pela falta de aprovação do pai. Por que elas pararam quando o Norville fazia ela rir ou a Daphne beijou ela? E a explicação pra isso
É porque ele se acalmou, né? Ela se acalmou? Mas é que não faz sentido, né? Pior possível. A Velma tem medo de não ser amada. Então, quando o Norville disse que gostava dela, quando a Daphne beijou ela, quando o pai dela acreditou nela, ela se sentiu amada. Talvez seria mais fácil as pessoas demonstrarem que gostam dela se ela não fosse a pessoa mais detestável do mundo. Enquanto isso, a Daphne é feita de refém pelos seus próprios pais biológicos que querem escapar com os cristais da cidade. Mas as mães da Daphne aparecem para salvá-la. Elas prendem os ladrões e a única pessoa que consegue escapar é a Carol, que é a mãe da Daphne, que se depara com um serial killer após encontrar o relógio de bolso dele no chão. A polícia retira Pera, você não queria uma menina, cara? o toque de recolher porque a mãe do Norville conta pra imprensa que o assassino é o fantasma da doutora Edna Perdue. E pra comemorar o fim do toque de recolher, a cidade prepara uma grande festa, o Festival da Neblina. O que não parece uma boa ideia, já que a cidade acredita que o assassino é um fantasma. Um lugar cheio de neblina parece o lugar ideal pro fantasma cometer assassinato. True. Todo mundo fica muito empolgado com a festa, menos a Velma, que tá brava porque tá todo mundo comemorando enquanto tem um serial killer à solta. E ela fica em casa porque as mulheres nessa festa só podem entrar acompanhadas. Isso é bastante machista, mas eu começo a desconfiar que essa Por que? regra foi criada só pra barrar a Velma da festa. Porque eu acho que ela é a única pessoa da cidade que é chata o suficiente pra não conseguir nenhum acompanhante. Daí a Velma, ao colocar o bilhete que sua mãe deixou perto de uma fonte de luz, No fucking way, nota o enigmas. surgimento de um número de telefone. E quando ela liga, alguém atende, mas não diz nada. E ela percebe pelo barulho de fundo que essa pessoa tá no Festival da Neblina. Acreditando ser esse o telefone do serial killer, a Velma se disfarça de homem pra conseguir entrar no festival sem nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada, haha. É mais pensado e calculado. Engraçada, haha. Como comédia feminina mesmo. Eu amo como essa série elogia É mais... nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada, haha. É mais pensado e calculado. Como comédia feminina mesmo. Como comédia Eu amo feminina, como né? essa série elogia a própria comédia dela, quando a comédia dela é 90% estereotipar gente branca. E uma inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que eles. Amor, será que dá pra pedir pro chat GPT Eu ia falar isso agora, falar mano. coisas racistas, tipo piadas racistas? É um chat inteligência artificial. Será que se eu pedir pra ele escrever piada racista, ele vai escrever? Acho que sim. Será que ele faz coisas antiéticas? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Se eu sou homem, todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Soca, saco! A gente tá impressionada. A Velma pensa que as Nossa, é muito ruim. pessoas odeiam ela porque ela é porca sem modos e porque ela fala o que pensa. Quando, na verdade, as pessoas odeiam ela porque ela é escrota com todo mundo. Principalmente com os amigos dela. Mas a série, por algum motivo, tenta convencer a gente de que se a Velma fosse um garoto, todo mundo iria adorar ela. Isso não é verdade. Ela é insuportável em qualquer gênero, etnia ou idioma. Mas, enfim, percebendo que as pessoas levam ela muito mais a sério quando pensam que ela é um cara, ela sobe ao palco pra dizer a todos que fantasmas não existem e que o serial killer ainda está à solta. E como é um homem falando, agora todo mundo acredita. Isso não faz muito sentido dentro da série, porque a própria série mostra diversas vezes as pessoas acreditando no que a Velma diz. O Fred mesmo só foi preso por conta da Velma e não tinha prova nenhuma contra ele. A Daphne fica afim da Se enrolou em série. Velma vestido de garoto sem saber a sua verdadeira identidade. E quando ela descobre, ela fica arrasada porque a Velma não contou a verdade. Queria te contar que eu era o Manny, mas como homem tem tão poucas consequências para as minhas ações que eu pensei que eu ia ser idiota de nem tentar arriscar, sabe? Não é surpresa pra ninguém que a Velma é o tipo de pessoa que, se soubesse que não haveria consequências para suas ações, ela cometeria o pior tipo de atrocidade possível. E eu não tenho nem vergonha de admitir isso. O serial killer começa a perseguir a Daphne e a Velma, mas por conta da neblina, elas conseguem despistá-lo. E a Velma consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem a mesma sorte. Ele é sequestrado pelo serial killer e fica preso num cativeiro junto com os 3 cérebros falantes das garotas que foram assassinadas. A Velma e a Daphne conseguem desbloquear o celular do serial killer, mas a única pista que elas encontram é uma foto que ele tirou acidentalmente da floresta. Então no dia seguinte a Velma se veste de Chaves para ir até tal floresta,
porque realmente ninguém tem paciência com ela. Ela chama a Daphne pra ir junto, mas ela está ocupada tirando fotos com a sua outra amiga Olive. Então, numa crise de ciúmes, a Velma finge que tá tendo mais uma alucinação pra Daphne ficar com dó dela e ir junto com ela. Quando a turma chega na floresta, eles acabam ficando atolados numa ravina. E enquanto atolados, a Daphne confessa que ela gosta do comportamento possessivo, controlador e manipulador da Velma. Por que você gostaria disso? E a Daphne tem problemas de abandono. Então ela gosta de se sentir desejada pela Velma, uma mini psicopata de 1,50 m. A rocha que os mantinha presos desaba e eles caem no que parece ser uma extensão das minas de cristal. A Daphne e a Velma continuam procurando pelo paradeiro da mãe da Velma e elas discutem sobre quão problemática é a amizade delas. Então, a Velma diz que talvez é melhor elas não serem mais amigas, e sim namoradas! Não é possível, não é possível. Não faz o menor sentido. Sua namorada ou namorado não é seu amigo ou amiga? Namoradas! É um acúmulo de coisa, né? Tem como namorar um inimigo? Namoradas. Namoradas. O relacionamento delas seria tão tóxico que elas fariam a Tessa e o Durinho do After parecerem a Nilce e o Leon. Elas escutam a voz do Fred e encontram um cativeiro, mas a caverna começa a desabar. E quando a Velma tá prestes a cair num buraco, surge a mãe dela e salva a vida dela e acaba com o nosso dia. Elas conseguem escapar navando o mistério, mas infelizmente a mãe da Velma não se lembra da identidade do serial killer que sequestrou ela. E o pai do Norville diz que ela está com um bloqueio de memória devido ao trauma de ter sido sequestrada. E se ela se manter feliz, em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, Pera, como é que é? Um bloqueio de memória devido ao trauma de ter sido sequestrada. E se ela se manter feliz... Se ela se manter feliz por 3 dias... Ela ganha as memórias de volta? Qual que é o sentido disso? Em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, as memórias vão se perder pra sempre. Não tem menor lógica, nada. O que não faz sentido nenhum. E realmente ele inventou tudo isso. Mas eles não sabem disso. Ah, tá. Não, então beleza, tá no plot da série ainda. Então eles fingem que o pai da Velma não está com outra mulher com a qual ele acabou de ter uma filha. A Velma vai até o Norville, que está numa competição de esgrima, faz ele perder e pede ajuda dele pra enganar a mãe dela. E eles ainda têm que mentir, falando que a filhinha recém-nascida do pai da Velma, na verdade é a filha do Norville com a Velma. Então, enquanto a Velma cuida do bebê, ela encontra no escritório do pai do Norville uma máscara de solda, igualzinha àquela do serial killer usa. Ela denuncia o pai dele, fazendo com que toda a força policial invada a casa dele durante o jantar. Até um tanque aparece por lá. Mas segundo a própria série, homens brancos não podem fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência? Que porra é essa então? Não foram eles mesmos que insinuaram que ninguém leva a sério o que a Velma diz só porque ela é uma garota? Se a série quer passar uma mensagem, o mínimo que ela tem que fazer é passar a mensagem certa, né? E não se embolar. É manter o posicionamento dela. Sinceramente, eu não sei como eu aguentei assistir 10 episódios disso. Mas o pai do Norville tem aquela máscara porque é aniversário do Norville e ele pediu para que o pai forjasse uma espada pra ele. O Norville fica furioso com a Velma por ter feito ele cuidar do bebê, falsificar um boletim pra ela, comprometer a ética jornalística dela ao publicar uma notícia falsa sobre a Velma, dizendo que ela é uma heroína, denunciar o pai dele sem nenhuma grande evidência e ainda esquecer o aniversário dele. A mãe da Velma acaba descobrindo todas as mentiras que ela contou só pra manter ela feliz e mesmo assim ela se lembra da identidade do serial killer, que é ela mesma. Ela é presa e... Ah, mano... confessa que matou as garotas porque ela queria colocar o cérebro de uma garota popular no lugar do cérebro da Velma. Na verdade, acho que qualquer cérebro serviria, viu? Qualquer coisa é melhor que o cérebro da Velma. Mas a Velma não acredita nisso porque não faz sentido ela ter fingido uma amnésia só pra depois confessar assim. A Velma quer conversar sós com a mãe dela, mas as policiais dizem que a única forma dela conseguir isso é se ela for presa, porque o xerife não quer que as duas cheguem perto de jeito nenhum. A Velma consegue ser presa com muita facilidade. Tudo que ela faz é pedir para que o Fred diga à polícia que a Velma fez algo que o incomodou. E como ele é um homem branco. É um homem branco opressor, a polícia prende ela sem nenhum questionamento.
Mas, se a palavra do Fred vale mais do que a da Velma, como que ele foi preso quando era literalmente Nossa, dá uma preguicinha, mano. Dá uma preguicinha. a palavra dele contra a palavra dela? Por que agora a palavra dele vale mais? Não tem coerência nenhuma essa série. A Velma consegue se reunir com a sua mãe e Parece que eles só forçam um montão de pauta e estereótipo na série só pra, sei lá, parecer meio relatable, appealed, assim, pra uma geração jovem de 2020, tá ligado? percebe que ela foi hipnotizada Mas eles tentam fazer tudo pra possível. assumir culpa pelo Fala, a galera do Twitter vai gostar. Isso aí. crimes. Mas logo em seguida sua mãe é levada para o corredor da morte. A Daphne chega na prisão para contar pra Velma que a mãe biológica dela quase foi pega pelo serial Mas killer. eles, sei lá, até dá pra fazer isso, beleza. Você colocar uma mensagem e tal, uma pauta, beleza. Mas eles estão tentando muita coisa e tá fazendo tudo de ruim. Ela conseguiu roubar o relógio de pulso dele. E há um nome gravado no relógio, Harry Mitting, que é aquele general que criou o Projeto Scooby junto com a doutora Edna Perdue. E a Velma resgata uma memória perdida de que ela também foi hipnotizada, para que ela se culpasse pelo desaparecimento da mãe dela. E foi aí que as alucinações começaram. Os óculos que a Velma usa foram deixados para trás pela sua mãe na noite em que ela desapareceu. E só agora ela foi notar que os óculos são da marca de acessórios da família do Fred. E ela notou também que o relógio de pulso do assassino também é da marca da família do Fred. A Velma então retorna ao laboratório da doutora Edna Perdue, onde ela encontra a Daphne e o Fred amarrados em macas. Ela enfrenta o serial killer espirrando perfume nele, que atrai os morcegos e atacam o assassino. Com o assassino amarrado, a Velma retira a sua máscara, revelando que ele na verdade era a mãe do Fred. Ah, essa é a mãe do Fred? Eu nem lembrava. A Victoria Jones, que também é filha do general Harry Mitting. Ela estava tentando trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais competente que ele, já que ele vai Nossa, que mãe legal. sair da empresa e ele não consegue fazer nada sozinho. Para isso, ela hipnotizou a mãe da Velma e fez ela reconstruir o laboratório, e usou a inteligência dela para descobrir como recriar o experimento da doutora Perdue. O pai do Fred, hipnotizado, captura a Velma e liberta a Victoria, que agora quer colocar o cérebro da Velma no corpo do Fred. A Velma disse que isso não faz muito sentido, porque assim que ela trocar de cérebro, ela vai até a polícia e contar o que aconteceu. Mas a Victoria faz um apelo interessante. A Velma tem um grande cérebro intelectual superior, e nada Será que tem? seria melhor pra ela do que viver no corpo de um homem branco opressor que pode fazer o que ele quiser sem sofrer nenhuma consequência. Apesar de que o Fred foi até preso já, você esqueceu disso, série. Mas realmente a única forma da Velma se tornar mais irritante e menos digna de empatia é se ela fosse rica. Como é que é? Vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Esse trabalho é um saco. E é claro que a essa altura do campeonato, no último episódio, mais de 4 horas de série, eles ainda insistem em fazer piada com branco. Parece que esse é o único recurso humorístico que eles têm. Eles fazem mais piada com branco do que o Adam Sandler faz piada com peido. O Fred consegue se livrar das amarras, pega a arma da Victoria, cerca sua mãe, mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela, porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito, e pessoas brancas não conseguem fazer nada direito. Que Eu adoro quando a série faz essa piada. É muito foda. E quando a Victoria está prestes a matar É boa, essa piada é boa. todo mundo, a Daphne e a Velma dizem eu te amo uma pra outra. E o Norville aparece pra salvar o dia. Com a sua espada, ele ricocheteia o tiro da arma da Victoria, Caraca, eu já que tinha um atinge tiro. uma estalactite que cai na cabeça da Victoria, matando ela na hora. E a Velma faz uma dancinha de comemoração em frente ao corpo da mãe do Fred, na frente dele também. E assim termina a Velma. Uma delícia de série, que maravilhosa. Só sugou toda a minha sanidade mental. Essa série tirou um Obrigado, Seijinho, por contar a história sem ter que assistir, sei lá, 8 episódios. Quantos episódios tem? A série inteira. 5 anos da minha expectativa de vida. E eu diria que o único ponto positivo dessa série é que o Scooby não aparece. Porque com certeza eles iam achar uma... Ah, pior que eu gostei. Eu queria que. Pra mim não fez sentido, mano. Eu lembro que teve o. Acho que o Dev é foda, mano. O criador, não sei se foi o criador. Alguém, roteirista, sei lá. Alguém falou que, tipo assim, não tem como enfiar o Scooby-Doo na série, porque, tipo, é pra ser um negócio mais de crítica. E o Scooby ia ficar muito infantil, tá ligado? E não ia conseguir encaixar num roteiro legal, tá ligado? Mas óbvio que dá. Óbvio que dá, mano. Claro que dá.
Eles estragariam o Scooby, é verdade. O Scooby tá salvo ainda, mano. Que bom, que bom. A forma de estragar ele também. Enfim, é isso, eu não quero dizer mais nada sobre essa série. Se isso tiver uma segunda temporada, eu me recuso a assistir, por mais que seja o meu trabalho. E é isso aí. Muito obrigado por assistir, deixa um gostei se você gostou. Se inscreva se você gostou, que eu perdi toda a minha sanidade mental. E deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.